Olá, queridos, estamos de volta com o nosso programa Conexão Rema, falando sobre os inimigos da fé. Assunto que tratamos na disciplina Fundamentos da Fé no Rema Brasil. Para que você tenha mais informações sobre o Rema, acesse www.rema.org.br. No programa de hoje teremos Ranilson Alves falando sobre negligência às leis naturais. Se prepare e seja abençoado com a palavra de Deus. Olá, gente, tudo bem? Nessa série Inimigos da Fé, nós iremos estudar hoje sobre negligência às leis naturais. Muitas pessoas no nosso meio têm se frustrado com o andar na fé porque elas simplesmente passam a acreditar que a fé, como nós pregamos, ela não é real. Porque elas decidem andar sem bom senso e não praticar regras naturais. Mas a pergunta é, a fé substitui o bom senso ou a prática de regras naturais? A palavra fala que nós devemos atentar para as coisas espirituais, mas não fala que devemos deixar de cumprir a nossa parte. Nós podemos ver isso no livro de João, capítulo 6, versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então nós podemos observar aqui que Jesus, vendo a necessidade daquela multidão, ele teve o desejo de supri-la. Mas nós também observamos que ele não desprezou a situação natural. E ele até pediu a ajuda dos seus discípulos para enumerar e contabilizar o tamanho daquela necessidade. Ele simplesmente não olhou para aquela multidão e desconsiderou que precisaria de muito dinheiro, precisaria de uma grande organização para fazer com que aquela necessidade fosse suprida. É bem verdade que os discípulos estavam naquele momento atentando apenas para as coisas naturais, mas ficaremos com o exemplo de Jesus, que não deixou de observar a necessidade natural para que depois viesse a supri-la. Porque se não fosse assim, como nós poderíamos medir o tamanho do milagre? E Jesus perguntou quanto os discípulos precisariam para suprir a fome daquelas pessoas. Filipe fez essa conta. E Jesus pegou o pão que tinha naquele momento, deu graças a Deus, ou seja, reconhecendo que a necessidade que ele tinha naquele momento para ser suprida, não seria suprida pela sua habilidade natural, e sim por Deus, porque é a palavra que garante isso. E Jesus, quando foi fazer o milagre, os discípulos poderiam pensar, quando ele disse, manda sentar todas as pessoas que nós vamos dar de comer a eles. Eles poderiam pensar, agora nós vamos Jesus fazer mais um milagre. Mas ao contrário do que algumas pessoas poderiam pensar, ele usou os discípulos para fazer o milagre. Os discípulos conheciam aquela necessidade, conheciam as limitações que eles tinham naquele momento, que eram apenas 5 pães e 2 peixes, que para alimentar apenas aquele rapaz serviria mais do que suficiente, mas era uma quantidade ridícula para aquela multidão, que só de homens existia mais de 5.000, e eles mandaram sentar separando de 50 e de 100. Na hora de fazer o milagre, Jesus deu graças, entregou os pães e os peixes aos discípulos e disse, pode alimentar o povo. Se os discípulos, mesmo considerando aquela necessidade e o que eles estavam vendo, não acreditassem no que Jesus disse, jamais eles teriam a ousadia de sair no meio daquele povo, distribuindo os pães e os peixes. Diante dos olhos deles, eles viram aqueles pães e aqueles peixes se multiplicarem. Agora eu pergunto, se eles não tivessem tido a ousadia de andar em fé, segundo o que Jesus falou, mesmo considerando a necessidade natural,
o milagre teria acontecido através deles? Provavelmente não. Jesus poderia até ter usado uma outra forma de fazer, como ele fez em algumas outras situações, em que ele testou os seus discípulos. Mas nesse momento, os discípulos, mesmo considerando que existia uma necessidade, eles resolveram andar em fé e colocaram a mão na massa, como nós falamos. Então nós podemos até trazer isso para uma situação muito comum em nosso meio, que é quando uma pessoa ora para Deus pedindo um emprego e não considera as regras naturais de que ele crê em Deus, que precisa de um emprego, mesmo que o mercado não tenha emprego suficiente, mas se ele ora e tem a consciência de que Deus ouviu a sua oração e que vai responder, ele crê que vai receber. Mas uma atitude errada nessa situação é deitar numa rede e ficar balançando, esperando o emprego chegar. Se os discípulos simplesmente tivessem sentado e esperado o milagre acontecer, mesmo recebendo o comando de Jesus de se levantar e distribuir os pães e os peixes, o milagre através deles não teria acontecido. Da mesma forma com o emprego. Se eu creio em Deus que vou receber um emprego e oro a Ele e sei que Ele me ouviu e que vou receber, eu tenho que ter uma atitude correspondente. Ou seja, considerar uma lei natural, colocar mão na massa, procurar trabalhar, fazer a minha parte da forma que eu tenho que fazer e Jesus vai fazer a sua. Porque quando o natural chega junto com o sobrenatural, isso é um poder explosivo no reino de Deus. Aquele garoto que estava com 5 pães e 2 peixes, ele supriu a sua necessidade com excelência. Ele se programou para uma jornada que ele sabia que ele não voltaria a tempo de fazer aquela refeição. E provavelmente colocou em alguma bolsa, alguma coisa que até poderia